Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a outro episódio de Com Você. Hoje temos Olga Miramância, professora Olga Miramância, fundadora e militante da UBM, União Brasileira de Mulheres, feminista, foi professora da Secretaria de Educação e é professora do UNB. Foi decana de extensão por 8 anos e presidente do Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Extensão. Bem-vindo, Ogami. Obrigada, Vitor. Bom dia a todos que nos assistem, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como você falou, é um prazer estar aqui com vocês, com você. O prazer é todo nosso. E olha, Ogami, algo que a gente sempre faz aqui é que a gente quer explorar, né, como que as pessoas chegaram no Distrito Federal, e que Distrito Federal nós queremos. Então, você pode contar um pouco para a gente a sua trajetória, como que você chegou em Brasília? Olha, eu cheguei aqui muito pequenininha, né? Eu vim de Goiás, do interior de Goiás, nasci numa fazenda, eu sou uma figura de origem rural. Aí meus pais, ali no início da capital, em 66, meu pai comprou uma casa em Planaltina, na periferia do Distrito Federal, que ficava mais próximo, né, de onde a gente morava, e nós viemos para Planaltina. A perspectiva era de que tínhamos que estudar, né, de que os filhos precisavam estudar. Como a gente morava, na verdade, morava na fazenda, Sim. mas meus irmãos moravam já na cidade, meus pais tinham casa em Cavalcante, Ah, que hoje é um lugar Cavalcante. extremamente conhecido, mas naquela época não tínhamos escola com condições de que todos pudéssemos Uhum. estudar. Então, meus dois irmãos mais velhos estudavam em Cavalcante, minha irmã mais velha estudava em Campos Belo, que hoje é região ali, Arraias, Campos Belo, Tocantins, né? Sim. Já é no estado de Tocantins. Nós viemos para cá exatamente por isso, para poder estudar. E eu vivi a minha vida toda em Planaltina, estudante de escola pública, né? Minha primeira professora foi minha mãe, sou Ah, filha de uma foi. professora, né? Foi Você quem seguiu os passos, então. segui os passos. E aí, ali em Planaltina, eu fui me constituindo, né, como cidadã do Distrito Federal, estudante da escola pública, como eu já disse, o tempo Uhum. todo. Me formei professora no magistério, naquela época, né, era o magistério, e foi em Planaltina também que eu dei aula a minha vida toda, como professora da educação básica. Depois eu fui para a Universidade de Brasília, no mestrado, no doutorado, na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, e me tornei professora da UNB, mas eu sou professora no campus UNB Planaltina. Tá Planaltino. certo? Então, essa é um pouco a minha história, Então, como alguém que. Planaltina é o seu foco, suas raízes foram Sim, plantadas lá sim. mesmo. Eu sou Especialmente essa e trajetória de moro lá até educação. hoje. Moro lá até hoje. Mora lá até Né? A hoje. minha vida toda, então eu morei muito pouco tempo, né, no interior de Goiás. A minha vida toda é em Planaltina, escrita e inscrita naquela cidade. Que maravilha, que maravilha. Então, a gente, então, agora sabendo que né, suas grandes raízes, contato com Planaltina, também foi onde você fez sua trajetória acadêmica, né? Minha trajetória acadêmica, a maior parte dela foi feita na Universidade de Brasília. Sim, Quer dizer, eu fiz a primeira parte, né, da educação básica toda em Planaltina, entendi. mas eu tenho ali um intervalo bem pequenininho na minha Uhum. vida que eu saí, como eu prestei o meu primeiro vestibular na Universidade de Brasília e não passei, Ah, aí eu fui para a Universidade Federal da Paraíba, onde eu comecei um curso de engenharia química. Não olha é? só. Passei no vestibular para engenharia química, fiquei 2 anos e meio, quase 3 anos, um pouco mais de 2 anos e meio. 3 anos fora, estudando fora. Meus dois irmãos já estudavam lá, Sim. faziam engenharia também, né, meus dois irmãos mais velhos. E então eu estudei lá, foi nesse momento que eu me casei, tive o meu filho, então eu tenho um filho Ah, você, paraibano. você E casou lá. eu me casei, eu vim me casar em Planaltina, mas o meu primeiro marido, ele é da Paraíba, né? Entendi. Cidadão paraibano. E eu o conheci lá na minha época de universidade. E aí eu voltei para Brasília sem ter terminado. Quando eu me separei, eu Uhum, voltei sem ter terminado o curso, uhum. né, de engenharia e migrei para o curso de matemática. Matemática, Matemática, aqui. aqui. Aí eu fiz matemática e me tornei professora de matemática. Eu já tinha feito um ano como professora do magistério, isso, Entendi. né, oriunda do magistério do Sim. ensino médio, mas quando eu passei no vestibular eu pedi demissão da Secretaria de Educação e depois eu retorno como professora de matemática, né?
E foi aí a minha trajetória como professora de matemática uma vida inteira. Uau! Olha só. E ó, para vocês verem, não desistam, porque ó, não passou no primeiro vestibular e depois foi decana de extensão da UNB, então Ex- nunca desistam. Exatamente, exatamente. Depois quando então fui para pós-graduação, né, e fiz o mestrado, aí já na UNB, e sou da primeira turma do doutorado da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Uau, primeira Da turma. primeira turma, Mas, porque a faculdade nós tínhamos aham. o mestrado já há muitos anos, mas não tínhamos doutorado. Então eu tenho o privilégio de ser da primeira turma do E doutorado. que ano foi a graduação? Que eu terminei a graduação, Não, o doutorado. o doutorado 2002. 2002. É, Uau, parabéns. não, não. Não, O doutorado é 2009, o 2009. mestrado é que é Ah, 2002. tá. Então, Certo? doutor Ogami. E me conta, essas aulas, elas eram no campo Darcy Ribeiro ou era lá no Darcy Ribeiro? Darcy Ribeiro. Aí Eu sempre depois, estudei no Darcy Ribeiro. aí depois, como foi essa consolidação do UNB lá em Planaltina, essa Olha, expansão dos em campos? 2006 foi criado em Planaltina o campus, né, um campus da universidade, é o primeiro campus fora do Darcy Ribeiro. Logo depois, né, no programa de expansão das universidades, o REUNE, né, o campus de Planaltina foi incorporado a esse programa, ele é anterior ao programa. Quem nasce com o programa é o campus do Gama e o campus de Ceilândia. O de Eu conheço, sei Planaltina lá. já existia, ele é também incorporado a esse programa feito pelo presidente Lula de ampliação de vagas no Brasil inteiro e Legal. aqui na UNB também. Né? Então, o campus é criado em 2006. Eu entro como professora em 2010. Eu tenho 15 anos como professora da UNB. E você sempre põe muita focus na extensão, né? Nesse projeto de extensão. Sim. Você podia explicar um pouquinho para a gente o que que é a extensão? Que bom. Porque, assim, olha só, primeiro, eu sou professora da área das licenciaturas, né? Eu trabalho com a formação de professores, né? A extensão universitária, ela é uma dimensão acadêmica, né? Uma parte da formação acadêmica que visa colocar a universidade na relação direta com a sociedade, essa sociedade que está fora do ambiente da universidade, Entendi. entendendo que essa aproximação dos nossos estudantes, dos nossos docentes, né, com a comunidade externa, seja a comunidade ribeirinha, seja um projeto como esse aqui do GOG, em qualquer lugar que a gente vá, a gente tem muito a aprender, não é? Sim. Então, é de uma universidade numa relação muito compartilhada, muito respeitosa, muito cuidadosa com a comunidade, não uma universidade que vá para a comunidade para ensinar, mas uma universidade que se abre também para aprender com a comunidade. Não é? Então, a extensão é isso, ela oportuniza que a universidade dialogue com os diferentes setores da sociedade, ao tempo que ela certamente produz conhecimentos com base na ciência, porque o que nós fazemos é ciência, ela compreende que o conhecimento não é produzido só na universidade, que nós temos outras formas de conhecer o mundo, de conhecer a realidade, né, a partir das experiências vividas pelos grupos populacionais, né, na periferia das cidades, nos grupos ribeirinhos, os quilombolas, os indígenas, quer dizer, tem outros saberes, outros conhecimentos que são produzidos todos os dias e que são fundamentais para a qualidade de vida. Então, o nosso estudante, o nosso docente, os nossos docentes, em contato com esses conhecimentos, eles ressignificam os conhecimentos produzidos pela universidade. E a universidade se torna mais qualificada. Ela contribui também para a sociedade, ela aproxima, ela diz também, olha, esse espaço é um espaço também da sociedade como um todo, não é algo circunscrito, e ela também aprende com essa comunidade. Ela aprende muito. Dá mais sentido ao que nós fazemos. A gente sempre diz assim, olha, a extensão é o que permite que nossos engenheiros, nossas engenheiras, que nossos médicos, nossos enfermeiros, né, que cada um daqueles profissionais que nós formamos na universidade se humanize cada vez mais. Porque por meio da extensão eles têm a oportunidade de ir lá, conhecer o território, conviver com a realidade, né? Ouvir e aprender com essa realidade. Isso faz com que nossos profissionais, né, os profissionais que a universidade forma, porque o nosso papel é formação, que eles tenham uma formação mais do que técnica apenas,
eles são especialistas de suas áreas. Essa tarefa a universidade cumpre muito bem a partir da sala de aula, dos seus laboratórios, mas nós entendemos que só isso não basta. É Uhum. preciso essa formação ampliada, é preciso conhecer as pessoas, o território, é preciso de um médico que seja Humanizado. humanizado. Exatamente. Não basta ser um especialista, né, de uma área do conhecimento, de uma parte do nosso corpo, é preciso entender de gente. E quem garante que as pessoas entendam de gente como profissionais é a extensão. Que maravilha! Essa intercâmbio, né, entre a teoria e a prática, Sim. para aprender essa prática e criar projetos. O que nos traz um pouco ao feminismo, porque a extensão, né, meu modo de ver, dá oportunidades para que hajam projetos com mulheres, que apoiem mulheres, né? Tanto em ocupações urbanas, ocupações rurais, mulheres em trabalho informal, mulheres que estão num comunitário coletivo de Sim. economia solidária, para que a pesquisa, para que essa pesquisa ela também chegue para onde as pessoas precisam, para a prática. Isso tem muito a ver com o empoderamento das mulheres, do feminismo, né? Sim, sim. Na verdade, a extensão ela atravessa todas as áreas do conhecimento. Entendi. Nós temos projetos de extensão na área da tecnologia, né, na área da saúde, na área, né, do direito, em qualquer área. Todas Entendi. as áreas. Nós temos 138 cursos, na Universidade de Brasília, e todos os nossos cursos têm projetos de extensão. Todos. Ou seja, nós conseguimos, a partir desse campo científico, dialogar com a sociedade, porque na sociedade a vida das pessoas tem a ver com esses conhecimentos que são produzidos, né? E na área das questões mais sociais, vamos dizer assim, Uhum, então é uma área de muita confluência com a extensão universitária. uhum. Tá? Então, a questão de gênero, a questão das mulheres, a pauta dos direitos humanos, ela é uma pauta de diálogo intenso com a extensão. E nós atuamos muito firmemente em relação a isso. Nós temos vários projetos, inclusive ontem na manifestação eu estava Sim. usando uma camiseta que é de um projeto que nós coordenamos na Universidade de Brasília, né? Por bastante tempo, a Leocádia e eu, que é uma servidora técnica da universidade, que é o projeto chamado Maria da Penha Vai à Escola, que é um projeto do Tribunal de Justiça do DF, que em parceria com o UNB a gente fazia várias ações. É um projeto extremamente importante, porque ele permite, né, que a gente dialogue com a comunidade numa pauta urgente, que é a Uhum. pauta das mulheres, da igualdade, da luta por superação das violências praticadas contra as mulheres. Nós temos outros, por exemplo, projeto coordenado pela professora Lívia Gimenez, que é do Direito, que é o Promotoras Legais Populares, Olha que só. faz a formação de mulheres que atuam na garantia do direito das suas companheiras, das outras mulheres do seu bairro, orientando sobre as redes de É bem proteção. coletivo, né? A extensão ela é coletiva. A extensão é necessariamente um trabalho que é feito interdisciplinarmente. Então, você tem que mobilizar diferentes áreas, porque você está falando da realidade. A violência contra a mulher, ela não envolve só a questão do direito, do Uhum. jurídico. Ela envolve também a área jurídica, mas ela tem a ver com a área do trabalho, porque muitas mulheres estão vítimas de violência porque têm uma dependência econômica. O empoderamento É, econômico mesmo. exatamente, garantir a autonomia dessas mulheres. Ela envolve a área de saúde. Muitas mulheres sofrem a violência, inclusive na relação com o nosso ambiente de saúde. Ela envolve a área a questão da cultura. Quer dizer, são muitas questões que podem concorrer, né, para isso. Então, é um trabalho, a extensão ela é necessariamente Interdisciplinar e interdisciplinar holístico, e né? holística. E ela tem, como eu venho da área de educação, ela tem um viés, por exemplo, a partir da educação muito forte. Tá. É certo que, como nos ensina Paulo Freire, que a Aham. educação não salva o mundo, mas a educação, né, ela contribui para que as pessoas compreendam a realidade e, ao compreenderem, ao se conscientizarem diante das desigualdades que estão postas, as pessoas atuam para a transformação do mundo. Então, isso é fundamental. Então, na extensão, por meio do processo de educação, da formação, nós contribuímos, enquanto universidade, para poder desvelar ainda mais a realidade, para contribuir que aquela comunidade com quem a gente está dialogando, seja um grupo de mulheres, seja um grupo, né, de catadores e catadoras, seja
não importa. Indígena, Né? quilombola, Indígenas, né? quilombolas, ou uma escola pública, que aquelas Uma escola pública, pessoas compreendam as razões que estão levando aquilo que os estão inquietando, tá certo? Então, as Sim. pessoas estão inquietas, ou estão incomodadas, ou estão sofrendo, como é o caso da violência. Então, quais são as razões? Né? Entender as razões é fundamental para você superar aquela realidade, para você construir estratégias. Então, a extensão é esse movimento que permite juntar as experiências, as vivências, que é isso que você falou, da teoria e a prática, e aquilo que nós acumulamos em termos teóricos no ambiente da universidade. Essa confluência dialogada, e não uma relação autoritária da universidade com a sociedade, como se a universidade só que soubesse, não. Nessa confluência de vivências, de saberes e de conhecimentos produzidos pela universidade, a gente constrói muitas soluções e a gente interfere nas políticas públicas. Que maravilha! É uma forma de comunicação ativa e que cria projetos, que cria ramificações, que trazem benefício para a sociedade como um todo. Exatamente. Você usou, inclusive, um termo que é usado pelo Paulo Freire para dizer da extensão. O Freire diz que extensão é, antes de tudo, comunicação, tá certo? Comunicação, que a extensão permite esse diálogo, né, entre universidade e sociedade. Se ela conduzir assim, num diálogo que seja horizontal, que seja partilhado, respeitoso, reconhecendo aquela comunidade, aquele grupo social, aquele sujeito, como alguém que tem saberes, Sim. isso tende a gerar transformações. Agora, se for uma relação autoritária, aí, né, de uma universidade que se acha sabedora, aí não. Não é o processo de comunicação que Freire diz. Então, extensão é comunicação. Tem até um livro do Freire que tem esse título. Extensão é Extensão comunicação? e comunicação. E comunicação. Que Entendeu? legal! É assim que a gente vai, pela comunicação aprendendo, né? Exatamente. Mas é importante, né, então, nesse prisma, que também a universidade seja um lugar para comunicar com a sociedade a importância da proteção das mulheres e do empoderamento feminino, né? Sim, sim. A universidade tem um papel muito importante para trazer para a cena a compreensão sobre o que é esse fenômeno da violência, né, Essa da epidemia de... desigualdade. O Ah, que é o isso, fenômeno da né? O fenômeno desigualdade. da desigualdade, né? Porque é exatamente isso. O papel da universidade é trazer um olhar crítico sobre a realidade. Um olhar crítico sobre a realidade significa você buscar os diferentes elementos que levam à composição daquela realidade, e não aquilo apenas que a gente vê num primeiro olhar. Sim. Né? Num primeiro olhar, você pode, até pela cultura que nós temos, uma cultura machista, né, assentada na lógica do patriarcado, numa sociedade de classes, onde os marcadores, né, são oriundos de um processo de colonização, né, que é racista, né, que é machista, que é misógino. Você pode olhar à primeira vista e achar que aquilo é natural. Né? Por exemplo, nós passamos muito tempo da nossa história onde era repetido a nós, né, por exemplo, no meu caso como mulher, era repetido permanentemente que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Quer dizer, ia se naturalizando um conteúdo, uma forma, uma Uma cultura. violência, uma exploração. Exatamente, de que a mulher poderia ser violentada e a gente assistir aquilo, testemunhar aquilo, e não podíamos fazer nada porque aquilo era do âmbito privado. Ora, a universidade, ela tem a obrigação de estudar e compreender isso e contribuir para que a sociedade compreenda que isso não é natural, que não é assim, que isso é resultado de uma cultura que domina, uma cultura que mata e que, como é cultura, é algo que é da sociedade. Produzido, construído socialmente. Se é construído socialmente, não é responsabilidade da mulher que é vítima, é responsabilidade da sociedade fazer a desconstrução, tá Sim. certo? Então, em briga de marido e mulher, se mete a colher. Hoje a gente compreende isso mais. Claro. Hoje as pessoas são chamadas à atenção sobre, inclusive a própria lei exige que você não se omita diante das violências
praticadas Uma contra a mudança mulher. total Uma de mudança discurso. radical do Aham. discurso. E, Né? e legal, né? E legal, com base legal. Quer dizer, é a tentativa mesmo de desconstrução da cultura. Hoje nós sabemos que quem testemunha a violência praticada com a mulher, contra a mulher está obrigado a fazer a denúncia. Na verdade, as violências têm que ser denunciadas. Sim. Né? E também, não só nesse sentido, mas de dizer, olha, isso é um problema do Estado brasileiro, isso é um problema da sociedade brasileira. Portanto, tem-se que produzir políticas públicas para enfrentar essa questão. Tem que se ter legislações que protejam as mulheres. Tem que ter equipamentos que também contribuam para que essa mulher se sinta fortalecida para fazer a denúncia, para poder sair do ciclo da violência. Porque esse é um dos grandes problemas, Vitor. As mulheres sofrem a violência, e aí nesse contexto ainda muito marcado pela lógica da sociedade, né, patriarcal, do machismo, as mulheres precisam primeiro saber que elas não estão sozinhas. Uhum. Elas precisam ter a compreensão de que o Estado brasileiro, que o governo, né, tem ações, tem lugares para onde ela pode ir. Ela pode ir para receber a proteção do ponto de vista da sua sobrevivência. Delegacia da Mulher. Ela pode ir para fazer a denúncia e precisa ser acolhida como deve. Esse é um outro desafio, que é de formar os nossos agentes de segurança. Sejam humanos também. Para que sejam humanos. Esse é o desafio da universidade. Então, quando nós estamos formando os profissionais que vão atuar depois no espaço da segurança pública, ou no espaço da saúde pública, ou da assistência social e tal, que essas pessoas acolham, entendendo que ali é alguém que, inclusive, a vida depende muito do seu acolhimento como servidor público. Né? Isso é de vida ou morte, literalmente. Literalmente, literalmente. Então, veja bem, e se a pessoa se sente protegida e acolhida numa delegacia ou num hospital, porque muitos casos de violência, eles podem ser identificados sem que a denúncia seja feita explicitamente. Por exemplo, hoje no sistema de saúde, tudo é interligado, e aí as tecnologias contribuem muito. Você ter o caso de uma paciente com várias recorrências, né, de doenças sexualmente transmissíveis, ou com várias recorrências de machucados, de fratura no braço, chega hoje com uma fratura no braço, amanhã com uma fratura em outra parte, entendeu? Sim. Essas recorrências, se forem olhadas humanamente, com critério, elas podem levar à identificação de que aquela mulher não caiu no banheiro, de que a mulher não escorregou na semana seguinte na cozinha, que aquela mulher está sofrendo violências. Você Uma está agressão entendendo? doméstica Uma agressão crônica. Crônica, exatamente, recorrente. Porque, normalmente, você viu, nós ontem participamos do ato. Né? Contra o feminicídio, Mulheres Vivas. Ou seja, esse movimento que o Brasil todo está conclamando, porque não dá para a gente continuar. Foram todas as capitais do Brasil e até cidades pequenas. Exatamente, todo mundo mobilizado, e uma tarefa, e aí foi muito bom encontrá-lo lá, como outros homens, porque essa não é uma tarefa só das mulheres, ela é uma tarefa de homens e mulheres que compreendem que a gente não pode aceitar a violência contra ninguém. E a violência contra a mulher, que foi historicamente naturalizada no Brasil, não no Brasil e no mundo, mas falando da nossa realidade, né, ela precisa ser enfrentada por todo mundo. Né? É que a nossa realidade, você falou, no Brasil e no mundo, só que a nossa realidade é de verdade uma epidemia, né? Teve 3.000 casos de femicídios tentados ou consumados. Consumados nós tivemos 1.160, 1.180 casos no ano, até agora em 24. Até agora em 2005, mas porque até agora, porque teve um agora, né? Faz 2 dias. Nós ainda temos esse resto de ano, né? Então, na lógica do que nós temos testemunhado, são 5 casos dia de mulheres que não são mortas porque foram atropeladas, não são mortas porque tiveram um infarto, são mulheres que são mortas pela violência, pelo fato de serem mulheres. Sim. Isso é uma guerra contra as mulheres. É uma guerra, né? é um extermínio. É um extermínio. Isso não pode ser tratado como algo natural. Isso não é natural. Isso é um absurdo. Isso tem que ser enfrentado. E precisa de toda uma estrutura. Isso é estrutural. Essa violência está na estrutura da sociedade brasileira, do Estado brasileiro. Se ela está na estrutura, ela tem que ser enfrentada como deve. Ela tem que ser enfrentada com equipamentos públicos, com políticas públicas, que, de fato, levem à superação dessa realidade.
passa pela política de educação. Nós precisamos de uma formação desde o jardim de infância, desde a infância. Nós precisamos desde a casa, na verdade, né? Sim. Mas desde a infância ali, não é nem do jardim, é da creche. Nós precisamos, porque creche também é espaço de formação. Claro. Nós precisamos de uma formação desde que do nascimento que leve a relações de igualdade, a relações horizontais entre homens e mulheres. Relações horizontais de igualdade entre homens e mulheres. Ou entre homens e mulheres. A superação dos estereótipos, das brincadeiras né, que discriminam, que desigualam. Nós temos que superar isso. Então, a educação é uma política pública que deve ser trabalhada. Só que isso não é mágica. Você precisa formar os professores com esse olhar. Você precisa ter na escola as condições para isso. Não é mágica, é ciência. Exatamente. Então, a educação é uma. Nós precisamos de uma saúde, tá? Que onde o profissional de saúde, não importa se médico apenas, isso é uma tarefa da enfermagem, né, das áreas de assistência dentro do hospital, da área médica, etc., que as pessoas acolham as mulheres e olhem as mulheres na sua integralidade, tá certo? Numa perspectiva mais humana, que compreendam, inclusive, as incidências e possam contribuir para essa mulher não continuar naquele ciclo de violência. Muitas vezes, a mulher chega no hospital com mais de uma recorrência das doenças sexualmente transmissíveis, e um olhar meramente técnico pode achar apenas que é um descuido. Na verdade, ela muitas vezes é vítima de violência, de agressão sexual. Ela é obrigada a manter a relação sexual, mesmo sabendo que o parceiro está contaminado, manter sem camisinha, porque ela vive sobre uma pressão, uma dominação. Tudo isso são fatos que precisam ser olhados. Por exemplo, no momento uma mulher que engravida, né, com essa coisa de ter orientações, de ter acompanhamento, isso é muito importante do ponto de vista da saúde, mas a mulher precisa ser acolhida. Na segurança, a mesma coisa, porque muitos casos de violência, a mulher procura o serviço de segurança. A gente diz, o movimento feminista vai e diz, olha, procure, denuncie, tem que denunciar. O caminho para interromper é a denúncia, mas ela precisa chegar na delegacia, seja na DEAN, que é a delegacia especializada, mas em qualquer delegacia. Tem que ter, as delegacias normalmente deveriam ter melhor estruturadas, nem sempre estão, uma coordenação, um espaço de atendimento à mulher na delegacia circunscricional. Né? Essas delegacias comuns, do dia a dia. Não precisa só a DEAN acolher com cuidado. Todos nós temos que acolher com cuidado. Lá é uma especialização, mas acolhimento em qualquer rede de segurança E a mulher pública tem que chegar e ter acolhido a sua denúncia, e não cabe ao servidor que está no balcão da delegacia questionar se ela tem certeza, como a gente escuta dia desses. Como eu fui, eu não sei se eu acabei não dizendo, eu fui a primeira secretária de Estado do Distrito Federal, né, da Secretaria de Estado da Mulher. Então, quando foi criada a secretaria, quando foi criada a secretaria, à época no governo do governador Agnello, ele me convidou. Então, quem estruturou a secretaria, quem criou, né, tudo aquilo, fui eu, né, na gestão que eu estava à frente, exatamente. E nós tivemos, inclusive, a reestruturação do Conselho dos Direitos da Mulher, que na época já existia o conselho é anterior, né? Já existia, que nós, inclusive, participamos da luta para a criação desse conselho, só que ele, no caminhar com os governos, ele foi se desvirtuando. O que mais tínhamos no Conselho do Direito das Mulheres no Distrito Federal era a presença de associações de mulheres vinculadas à questão do empreendedorismo, à questão religiosa e muito menos à questão da luta feminista. Nós resgatamos esse papel, reorganizamos. Inclusive, eu levei para a consultoria do governador o projeto que alterou a composição para a participação das mulheres trabalhadoras, das mulheres negras, das mulheres ciganas, das mulheres indígenas, do movimento social de mulheres, né, das nossas organizações. Na verdade, a união das mulheres. Para que o nosso conselho tivesse a cara das mulheres do distrito, né? Nós somos tudo isso, né? Nós não somos apenas a mulher do empreendedorismo ou religiosa. Etc. É um mosaico de mulheres, né? Exatamente. Então, veja bem, como eu fui a primeira secretária e o Centro Especializado de Atendimento à Mulher na 102,
né, foi criado na nossa gestão, o centro em Planaltina foi criado na nossa gestão, e aí é importante dizer que em Planaltina não foi criado porque a secretária era de Planaltina, é porque, infelizmente, naquela época, Planaltina, se eu não me engano, era a segunda cidade com o maior indicador de violência. O da Nossa. Ceilândia foi criado na nossa gestão, eu já não estava eu estava licenciada, quem estava era a minha vice, que era a professora Valesca. E Ceilândia é o primeiro de Não, caso? o primeiro foi o primeiro foi da 102, da estação do metrô da Ah, 102. claro que já fica, Na já dá verdade, para já chegar. existiam centros especializados antes da nossa gestão. Sim. Tínhamos um centro que ficava no Venâncio 2000, Ah, no quarto andar. As é. mulheres nem Não sabiam quer que estava chegar. lá. É. Então, quando foi criado uma estrutura no espaço do metrô, nós reivindicamos o espaço que tem lá até Claro, hoje, que é claro. o Ieda Delgado, que é o nome da nossa estudante da universidade, que Ilda foi Delgado. assassinada à época da ditadura, que desapareceu, né, à época da Sim, ditadura. sim. E criamos um centro ali, porque ali é um espaço de fácil acesso. É, Né? no metrô, Exatamente. chega, Né? No rodoviária, perto da o de rodoviária também. Planaltina não existia, fomos nós que criamos. Esse da E é até importante, 102, lá não tem metrô, né? Então, esse da 102, aí nós criamos um espaço num bairro estratégico. O da Ceilândia nós criamos também depois, porque tudo era uma articulação, né, com as administrações regionais, com apoio para podermos ter espaços físicos. né, De físicos fato. para poder criarmos. Né? Aham. Queríamos criar um na Samambaia e um em Braslândia, mas infelizmente até hoje, olha, eu deixei a secretaria em 2014. Meu Deus. Até hoje a gente não teve outros. Mas é isso. O fato de eu ter sido a secretária, até hoje muita gente me procura, entendeu? Dia desse mesmo eu recebi uma demanda de uma moça que ela disse, olha, professora, eu estive na delegacia, fiz o registro, eu estou toda com hematomas e tal, fiz o registro, só que não me deram condições disseram que eu tinha que ir para o IML, se quisesse garantir as medidas protetivas. Ok, a lei diz isso mesmo. Entretanto, uma mulher pobre, da periferia, com 2 crianças, tem que se criar as condições para ela ir. Claro. Para ela ir, Claro. não basta dizer a ela que ela tem que ir. Aí ela falou, eu não tinha com quem deixar as crianças. Como é que eu ia para o IML? Eu nem sei onde é o IML. Entendeu? Então, essa proteção as mulheres precisam ter. Ela chega... Né? É como a Casa da Mulher Brasileira, ela chega e faz a denúncia, quer fazer a denúncia, ela tem que ser acolhida, a denúncia tem que ser feita, a medida protetiva tem que ser solicitada, essa mulher tem que ser encaminhada para o exame, sim, mas tem que se criar as condições para encaminhá-la. Claro. Tá certo? Claro. E não deixar ela pegar um ônibus. Verdadeira segurança pública. Exatamente. Ela já está em vulnerabilidade, tem que acompanhar ela. Exatamente. E as crianças. E uma mulher que está com hematomas em todo o corpo ter que se sujeitar a ir para uma parada de ônibus com crianças para poder fazer a denúncia. Isso é impensável. Isso é impensável. E também a falta de transporte integrado, quem sabe quanto tempo vai demorar para ela chegar. É um problema atrás do outro, causando barreiras para reivindicar os jeitos dela, em vez de ajudar e promover. Exatamente. Você me lembrou algo que a Hannah Arendt falou, né? Que não tem essa divisão entre público e privado, né? Isso é uma ilusão que foi criada. E ela até usa o caso de um juiz que é excelente no trabalho dela, mas bate na esposa. Sim. Então, no público ele é uma pessoa, no privado não. Tem que fazer uma inclusão. Nós somos o que somos. Nós somos o que somos, exato. Ambas esferas. Exatamente. E isso me faz pensar. Porque no sistema onde está é um sistema, né, que oprime várias minorias, mas também, né, o sistema de opressão para a classe trabalhadora, a mulher muitas vezes acaba sendo oprimida 2 vezes, né? Uma com o trabalho do dia a dia e outra vez no trabalho doméstico. Então é o dobro de carga horária. Sim. Então a emancipação feminina vem desde da proteção da integridade física e mental da mulher, mas até a exploração do trabalho e da energia e do pensamento da mulher. Exatamente. É isso, nós ainda convivemos, né, com uma sociedade de exploração absoluta e de opressão. Sim. No caso das mulheres, a gente continua convivendo com, hoje eu diria que não é nem mais dupla, né, tripla, ou aquilo que alguns autores já falam de jornada estendida. Porque é ininterrupta.
entendeu? Com as tecnologias, porque nós queremos ciência, e eu sou uma mulher da ciência. Sim. Nós queremos ciência, nós queremos tecnologia, né? Mas tecnologia para melhorar as nossas vidas, né? Queremos que esses instrumentos que nós produzimos, eles sirvam para fazer a vida das pessoas, homens e mulheres, mais fácil, e não para intensificar o processo de exploração. Tá? Para amplificar isso. E hoje o que a gente testemunha é que as mulheres, exatamente numa situação, às vezes, com a jornada mais intensificada de trabalho, porque além do trabalho que ela realiza fora de casa, ela ainda continua, às vezes, com trabalho remoto, né? Sim. Outra forma para ampliar os recursos financeiros. Claro. Como nós não temos estruturas públicas para acolher suas demandas, como refeitórios, né? Hoje a gente tem um ou outro, mas a gente precisa de estruturas mais próximas da mulher para garantir, por exemplo, o restaurante comunitário mais presente, com qualidade, mais próximo para que ela não precise se dedicar ao trabalho doméstico, né? Da produção da alimentação dos filhos e da sua própria alimentação. As lavanderias públicas, estrutura, as creches, que são determinantes. Creches são determinantes. Creches são determinantes, porque se a mulher tem a creche, ela vai deixar a criança em segurança, cuidada, num processo de formação, porque creche, eu insisto, ela é espaço de formação, ela não é um local de abrigamento apenas, ela é um local de abrigamento, mas não só. A creche a gente tem que estimular nossas crianças desde sempre. Claro, os né? primeiros anos são essenciais, são determinantes. né? 80% do cérebro da criança é entre 0 e 3 anos, Sim. e depois é quase outros 20%. Os estudiosos da área chamam a atenção para isso. Né? Então, assim, nós temos o nosso professor, sumiu agora o nome dele, que foi o primeiro secretário da criança no DF, ele era médico, pediatra, e ele insistia muito nisso. No né? desenvolvimento de primeira infância. Do desenvolvimento da primeira infância. Então, nós temos... Então, se você tem creche, a mãe deixa a criança nas condições que são necessárias. Segura, para o com seu comida, todo. desenvolvimento. Isso facilita para ela trabalhar, Sim. estudar e ter lazer. Nós também temos direito Claro, ao lazer. não é só Nós também trabalhar, temos direito ao estudar. lazer. Essa história de que a gente só tem que ter a creche para poder garantir que a gente trabalhe, não, é também para a gente trabalhar, para a gente estudar, mas que a gente também possa se reunir com os amigos, com as amigas, que a gente possa fazer outras coisas. Né? Pintar um quadro, ler um livro. Ler um livro, entendeu? A vida aqui também, entendeu? Então, essas coisas. Então, nós precisamos de estruturas do Estado. Se o Estado reconhece isso e coloca em movimento, e a gente tem testemunhado, Vitor, é importante também dizer o seguinte, é certo que nós não temos as condições que precisamos, mas também é muito certo que nós já avançamos muito nas políticas para as mulheres sempre que nós temos governos de marca democrática, tá? Seja no Brasil, seja nas unidades federadas. Entendeu? O avanço das políticas para as mulheres, a proteção, ela se amplia. Ela, lógico, não está resolvido, mas em contexto de mais democracia. Nos governos não democráticos, nos governos autoritários, esses governos comungam com a lógica do patriarcado. Esses governos querem uma mulher subordinada. Tá certo? Então, eles normalmente destroem o que foi feito, que foi o que nós testemunhamos nos últimos anos no Brasil. Tudo que nós conseguimos avançar, né, nos marcos dos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, foi interrompido ou desmontado. Tá? Avanços nenhum no contexto do governo, né, de Temer e do Inominável. Nós tivemos um desmonte nas estruturas de proteção. Olha, você imagina, se nós estamos falando do enfrentamento a uma cultura que é milenar, nós levaremos ainda muito tempo para poder fazer todas as mudanças necessárias. Então, a interrupção é de um prejuízo, é de um agravamento inquestionável. É algo assim que não se pode conviver achando que é tranquilo. Então, nesses momentos de democracia que a gente consegue que mais coisas sejam feitas, que políticas sejam pensadas, que legislações sejam estabelecidas. E o que eu estou dizendo, a gente pode olhar, só olhar os marcadores. Quando é que foi criada a Lei Maria da Penha? Em que governo foi criada a Lei Maria da Penha? Em que governo foi criada a política de cuidados para as mulheres? Em que governo se estabeleceu os salários iguais, ainda que a Constituição diga que nós somos, né, iguais, homens e mulheres, mas onde é que foi garantido de forma mais significativa os salários iguais para trabalhos iguais?
não é? Sim. E mesmo a Constituição Federal. Quando é que as mulheres foram reconhecidas como iguais aos homens? Foi lá nos marcos da Constituição de Sim. 88. É a nossa Da Magna Carta Constituição de 88. Exatamente, que é a Constituição que marca um espectro democrático na nossa sociedade. Ou seja, os avanços estão relacionados a isso. E estão relacionados Você à pode ver luta que das mulheres. são momentos de catalisadores, né? Esses Sim. momentos de mais De democracia mais democracia. para os direitos, tanto de todas as minorias, mas como das mulheres, Das que mulheres. são a maioria, né? Exatamente, que somos a maioria. Né? Agora, também não pode se negar a importância do movimento feminista. E foi por isso que você fundou a UBM? Eu participo da UBM desde a sua fundação, estava lá no Congresso em Salvador, que fundou a UBM em 1988, mas antes disso, já bem jovenzinha ali participando, né, com as mulheres da União Brasileira, do que se tornou a União Brasileira de Mulheres. Então já tinha uma articulação. Já tinha uma articulação. O Congresso em Salvador foi já a confluência para entendi. formarmos uma entidade nacional que tivesse uma perspectiva emancipacionista. Porque no movimento de mulheres, né, também tem concepções diferentes sobre como se fazer essa luta, qual é o ponto nevrálgico, né, dessa luta. Eu sou de uma corrente que compreende que a questão de gênero está associada à questão de classe e de raça, tá certo? Que há um imbricamento, há uma interseccionalidade. Nós não podemos separar o debate sobre a questão da desigualdade das mulheres da condição de vivermos numa sociedade capitalista, numa sociedade que, inclusive, necessita dessas desigualdades para se fortalecer. Tá? Então, para a gente, e nós entendemos que esse processo, né, de superação dessas desigualdades das mulheres, ele é a base para a superação de todas as desigualdades. O que nós queremos é a emancipação humana. Nós não queremos a emancipação só das mulheres. Então, a emancipação feminista, né, com as mulheres são o espinha dorsal da sociedade, leva à emancipação humana. Exatamente, tá? Não há que se falar... Então, por isso que é importante todo mundo nessa luta. Todo Homens, mulheres, tem negros, setores, brancos, indígenas. Você veja que aqui, às vezes, alguns segmentos não concordam, né, com a participação masculina. Não, nós entendemos que, de fato, as mulheres precisam ser fortalecidas, estimuladas, para fazerem a luta, porque elas têm que estar à frente como protagonistas nessa caminhada, porque somos nós que entendemos o que é ser mulher nesse contexto. Sim. Entretanto, essa luta não é só nossa. Essa luta é uma luta de homens e mulheres, entendeu? Então, não é uma luta contra os homens. Nós entendemos que o que faz o homem ser, muitas vezes não, ser em geral, né? Um ser autoritário, machista, é a cultura, uma cultura que é disseminada nos lares, que é disseminada nas relações sociais, né? No clube, nas relações, na escola, nos diferentes espaços, tá certo? Por isso que desde a creche tem que mudar. Exatamente. E que precisa ser desconstruída. Então, o homem não é o nosso inimigo. O nosso inimigo é o patriarcado. É o sistema. O nosso inimigo é o sistema capitalista. Esse é o nosso inimigo. Entendi. Tá certo? Então, nós temos que atuar para combater isso e para desconstruir. À medida que os homens compreendem, eles, por exemplo, dividem as tarefas domésticas. Quando eles compreendem que não existe essa história de que tem áreas circunscritas às mulheres, diferente das áreas circunscritas aos homens. Todo mundo né? tem que lavar a louça. Todo mundo tem que lavar a louça. Essa é uma tarefa familiar. Né? Todo mundo tem que ajudar na organização da casa. Isso é uma tarefa nossa, entendeu? Do conjunto da sociedade. Não pode ser uma tarefa das mulheres. O cuidado é tarefa humana. Cuidar do outro, cuidar dos filhos, cuidar dos pais, cuidar dos irmãos. Cuidar é tarefa humana. Não pode ser algo que, desde cedo, a gente estimula nossas meninas só para fazer, a cuidarem. para os homens e trabalharem, ou fazer os homens aventuras. são, como é que eu diria, tem que ser desprovidos desse... Não. É um dever de toda a família. Se nós queremos um mundo melhor, Vitor, um mundo de relações de igualdade, de respeito, nós temos que ensinar a todos cuidarem. Um cuidando do outro, independente se homens ou mulheres. É verdade. Né? Não há que se falar em mundo mais harmonioso, de convivialidade. É verdade. E me conta, o que você gostaria de ver no DF, em Brasília, no futuro? Que Brasília você gostaria de ver? Que mudança? Eu penso que o Distrito Federal, né, a capital do Brasil que nós queremos ver, é uma capital onde as pessoas estejam no centro das decisões e das políticas. Tá? E se as pessoas estão, significa que as mulheres estarão.
nesse centro, porque nós somos a maioria. Se no Brasil nós somos 51%, no Distrito Federal nós somos mais de 52%. Então, pensar um Distrito Federal com inclusão, com respeito, né, com políticas públicas centradas nas pessoas, é pensar um Distrito Federal onde as mulheres sejam reconhecidas como sujeito. Né? Então, eu acho que esse é o Distrito Federal que nós queremos, com segurança, com emprego, com uma educação que aponte para a emancipação, um Distrito Federal onde a periferia e centro, né, tem o suporte do Estado, porque nós vivemos uma contradição muito grande. Nós vivemos numa das cidades, não é mais mas somos uma das cidades mais desiguais do Brasil. Quer dizer, aqui você tem o que há de mais rico ao lado do que há de mais miserável. Entendeu? Então, nós precisamos superar isso. Então, o Distrito Federal, a capital do Brasil que nós queremos, ela não pode ser marcada como uma das cidades mais desiguais. Entendeu? Porque essa desigualdade, Vitor, você sabe bem, você acompanha esse debate, essa desigualdade tem cara, né, tem gênero, tem raça, tá certo? Tem cultura. Exatamente. Essa desigualdade, ela aparece. Quem é que está no âmbito da desigualdade? São as mulheres, e a desigualdade é maior ainda se a mulher é uma mulher negra. Então, e essa mulher que é negra, ela é uma mulher periférica, e assim por diante. Quer dizer, essa desigualdade não pode ser mantida. A capital do Brasil não pode ser expressão de uma sociedade de desigualdades. Ela tem que superar isso, entendeu? Nós temos que ser um local exemplar para o Brasil nas relações humanas, no acesso à cultura, aos bens, né? O acesso de forma mais equilibrada entre todas as pessoas que aqui habitam. E aqueles também que habitam no entorno, né? Sim. Que hoje não dá mais para falar de Brasília, né, do Distrito Federal, dissociado da região metropolitana, que o que pessoal vem convive, trabalhar vive, aqui, né? e vive nessa cidade, que usufrui, inclusive, da escola, do serviço de saúde e assim por diante. Tudo a comunidade, quem Sim. vive, quem trabalha, quem participa. E aí não tenho dúvidas. Para que a gente tenha essa capital sonhada, a chamada capital da esperança, que não pode ser algo que fique, né, Só no sonho. No sonho, no devir, nós temos que pensar gestões democráticas. Para nossa sabe? capital sonhada Pra virar nossa capital. realidade. Exatamente. A gente precisa de gestão democrática. Gestão democrática. Gestão democrática. Ou seja, governantes que, de fato, se comprometam com a cidade como um todo, né, e não com os interesses particulares, interesses do mercado, interesses do setor imobiliário, entendeu? Como a gente tem testemunhado ao longo dos anos. Né? A gente precisa de gestão. E a gente tem a história para mostrar. Quando é que nós avançamos minimamente? É como olhar para o Brasil. Se olha a radiografia do Brasil, né, o Brasil passa por vários momentos de ditaduras, de cerceamento de direitos e tudo mais. Nesses momentos a gente não avança. A gente só avançou historicamente nos momentos de democracia. Então, nos próximos dias a gente, né, tem grandes desafios pela frente. Temos. E os desafios que nós temos pela frente tem que apontar nesse sentido. De gestão Precisamos para o Distrito Federal de governantes democráticos. Precisamos para o Distrito Federal de representações no parlamento local e no parlamento federal de pessoas comprometidas com a população, com os setores mais democráticos. Entendeu? Com candidaturas, nós não podemos ficar submetidos às candidaturas que a gente tem testemunhado ao longo do tempo, que se apresentam e são vitoriosos porque têm recursos, porque têm dinheiro, porque têm o poder econômico. Nós precisamos que o poder das pessoas, esse desejo de mudança, se transforme em poder no processo eleitoral para que a gente tenha representações democráticas. É a democracia que tem que orientar o nosso agir. Maravilha, Ogami. Então, por mulheres sujeitas e protagonistas dessa política. E nós precisamos de mais mulheres nos espaços de poder. Sempre. Como eu disse antes, se a gente não pode falar da emancipação humana sem a emancipação das mulheres, a presença das mulheres nos espaços de poder, mais mulheres na Câmara Distrital, na Câmara Federal, no Senado da República, nos governos, né, locais, estaduais, a presença das mulheres nos espaços de poder, na gestão pública, ela é determinante. Agora, não é de qualquer mulher. Claro. É importante também que se compreenda que nem todas as mulheres, ontem a ministra das Mulheres, ela falava sobre isso, nem todas as mulheres estão comprometidas com a luta das mulheres,
com a transformação da realidade das mulheres e de todo o povo. Da sociedade. Tem mulheres que estão comprometidas com o mercado, estão comprometidas com o setor imobiliário, estão comprometidas em manter a sociedade exatamente como ela é, desigual, violenta, né, que precariza, que oprime. Não, essas mulheres não nos representam. Nós precisamos ter, à frente dos espaços de gestão, mulheres que compreendam a necessidade de superação dessa desigualdade. Isso é fácil de olhar, basta olhar a história delas. Mas nós não precisamos só de mulheres, nós precisamos de homens e mulheres que se comprometam com essa luta. Homens e mulheres que se comprometam com essa luta de emancipação. Exatamente. Ô, Gami, professora, muito obrigado por estar aqui. Foi maravilhoso Eu que ter agradeço. você aqui. Aprendi muito. Tenho certeza que todos nós aprendemos muito. Pessoal, esse foi o outro episódio com você. Até a próxima.